Olá! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tarô em Foco, sua aula semanal de tarô para ajudar você a alcançar a excelência na leitura das cartas. Eu sou Vainer Lira, professor de tarô, e o tema do nosso Tarô em Foco de hoje é o Arcano 13, a Morte. Uau! O Arcano 13 é um dos arcanos mais temidos do tarô. É como se fosse quase um senso comum, né? O tarólogo que tiver um pouquinho mais de tempo de atendimento sabe que é aquela carta que as pessoas nunca leram tarô, nunca viram tarô, nem tem tarô em casa, mas elas sabem que essa carta existe. E é a hora que o consulente olha a carta na mesa e aí, uau, ele pergunta, e isso aqui, o que quer dizer? Ai, meu Deus, essa carta quer dizer que eu vou morrer? Gente, olha, nos meus mais de 20 anos de atendimento, essa carta costuma sempre provocar na galera um pouco mais cética, às vezes estão jogando pela primeira vez, e também quem já ouviu falar, gosta, mas teme a carta, essa mesma reação de espanto, de desconcerto. Ai, o que essa carta está querendo dizer aqui? Normalmente, quando a gente está jogando tarô, as pessoas olham para o tarólogo, né? As pessoas olham para você que está atendendo, que você está lendo. A gente, tarólogo, é que olha mais para as cartas. Por que isso acontece? Porque você está lendo ali o jogo. Mas eu até convido vocês, fazendo um parêntese sobre isso, treine o seu olhar tarológico, o seu olhar de leitura para a pessoa de volta. Porque imagine a cena, né? Eu tenho um consulente olhando para o tarólogo e eu tenho um tarólogo olhando para a mesa. Então você nota, né? O olho no olho, o contato visual é algo muito importante. Então trabalhe o conhecer o teu deck, trabalhe conhecer os teus arcanos para que você, no lance de olhar, você consiga já estabelecer um contato visual, lendo sem precisar necessariamente voltar-se para baixo, tá bom? Por isso, nessa dinâmica do consulente olhar para o tarólogo, geralmente é a hora que o consulente olha para o jogo. É quando ele vê aquela caveira que a carta da morte representa. Tô aqui com ela, voa lá, carta 3 do tarô, a morte. É geralmente a carta que o pessoal para olhar, porque ela chama atenção, ela tem o nome, a morte, então o pessoal fica muito receoso quando ela sai. É exatamente por esse motivo que eu tô fazendo essa live hoje no Tarô em Foco, para ajudar você a conduzir a leitura desse arcano e principalmente a saber quais são os sentidos que ela traz no jogo, como interpretá-la, como está representado esse universo que é a morte dentro do arcano. Trago sempre como referência o tarô de Rider-Waite e é muito importante que a gente entenda esse universo para poder fazer uma boa interpretação e principalmente tranquilizar os nossos consulentes quando ela sai numa jogada. Vamos lá? Bem, o que é afinal a morte, né? Antes da gente falar do arcano, eu gosto de dizer para vocês e para os meus alunos sempre o seguinte: o tarô é a vida, o tarô está na vida. Quer entender isto? Mira lá, mira no dia a dia, mira no teu cotidiano. E para o arcano 13, isso não é diferente. Vamos fazer algumas reflexões aqui. Algumas pessoas, né? Inclusive isso até é uma frase do Frater Goya, um dos grandes estudiosos, né, e professores de tarô de Tote do Brasil. Ele diz o seguinte, que os arcanos que você não vivenciou, você acaba não entendendo muito bem. Essa afirmação dele, e que enfim também a gente vê acontecendo, explica o fenômeno de algumas cartas do tarô a gente estudar e ela ser desafiadora na nossa leitura, sempre. Por quê? Porque acredita-se que a gente não viveu a experiência daquele arcano ou com consciência, ou ela não nos é próxima de alguma forma, né? Então, quando você já perdeu algum parente próximo, quando você já vivenciou a experiência do dizer adeus, do luto, do enterrar alguém querido, dos ritos fúnebres, quando você tem esse contato com a morte,
você costuma entender melhor esse arcano. Ah, mas eu nunca perdi nenhum parente meu, preciso esperar perder algum parente meu para poder entender essa carta? Não, você vai entender também. Só que as experiências vividas na carne, elas costumam falar mais conosco, tá? E isso, gente, vale para todos os arcanos do tarô. A morte é um deles, tá? Então, vamos lá. A morte é uma carta temida do tarô porque é uma carta feia. Porque é uma carta desenhada com uma caveira? Claro que não. A morte é uma experiência dolorosa para a humanidade. É um tabu em todas as culturas, de certa maneira, em especial as do Ocidente. As culturas que não lidam bem com o pós-vida, ou seja, as culturas quanto mais materialistas, quanto mais voltadas para o aqui, para o agora, aquilo que eu brinco, né, nas cartas do dia, quando eu digo assim, no right now, faça agora, não deixe para amanhã, são as culturas que mais sofrem com a finitude da vida. Então, você precisa entender que olhar o arcano 13 com receio é uma representação da própria vida sobre como as pessoas olham a finitude das coisas, né? Então, se o tarô representa a vida, quando as pessoas dizem nesse consenso, o arcano 13 é ruim, ai meu Deus, vai cair negativo, tararará, isso já é uma representação desse mundo de tabu que existe sobre o fim, o the end, o deadline, né, das coisas. Agora, isso é de hoje na humanidade? Claro que não. Isso não é de agora. A morte é um fenômeno que faz parte da vida. A morte é uma lei natural. E é claro que é isso que nos diferencia dos deuses, que são imortais. Somos mortais. Por que a gente tem essa definição? Porque nossa vida tem um começo, um meio e um fim. Isso nos classifica, né, dentro desse olhar mitológico, como mortais, aqueles que morrem, aqueles que têm a finitude de suas existências e principalmente um dia em que tudo acabará para eles, para nós, tá? Diferente dos deuses, que têm muitas vezes essas vidas, assim, às vezes monótonas, que vão fazer e procurar fazer aventuras, peripécias com os mortais. Por quê? Porque eles acreditam que os mortais têm uma vida mais, assim, ou tudo ou nada, diferente dos imortais, né? Que tá tudo valendo, que no final ele é imortal, né? Perceba como a morte, ela traz uma sensação de só temos uma vida e a importância que ela tem pra gente, né? Para você entender que isso é uma coisa tão arraigada dentro da humanidade, que a primeira religião que existiu sobre a face da Terra, ela foi o culto aos túmulos. Como assim, Weiner? Exato. Volte no tempo e você vai entender que o homem pré-histórico, ele nascia, se entendia em algum grau, né? Ali dentro do seu entorno, e outros também cresciam com ele. Ele também tinha sentimentos, ele também tinha ligação afetiva, relação familiar, relação social na comunidade. E aí um belo dia, esse cara descobria que ele passava mal e uma hora ele apagava. Ou seja, alguém também que ele amava, que ele se relacionava, uma hora, era comido por um bicho. Ou furava o pé, 3, 4 dias depois, aquilo infeccionava, ele não sabia o que era infecção, e aquela pessoa deixava de existir. Ele não tinha muito entendimento do porquê que aquilo acontecia. Ele sabia que aquilo acontecia na natureza, ele mesmo fazia isso com os animais, mas quando era com uma pessoa próxima a ele, ele sofria. Com o quê? Com a ausência daquela pessoa. A ausência de um indivíduo para o homem pré-histórico gerou nele a sensação da nostalgia. A nostalgia é a saudade para a gente brasileiro. A nostalgia é essa sensação de cadê, onde é que está aquilo que foi perdido, aquilo que foi uma vez, não é mais. E aí eles entregavam o corpo dessas pessoas em locais guardados com zelo, com as pedrinhas em cima.
Vez por outras eles voltavam naquele túmulo e aí entendiam que ali existia a memória de alguém que foi importante para ele. Então esse foi o primeiro culto da humanidade, o culto ao túmulo. Entendeu que a morte, ela já vem colada na saudade, ela já vem colada na nostalgia, ela já vem colada no não teremos mais. É por isso que ela, de natureza, já começa a nos trazer uma sensação meio difícil de lidar. Vamos um pouquinho mais para frente. Na cultura grega, né, vamos olhar a mitologia. O que acontecia? Era proibido você enterrar um cadáver sem colocar 2 moedas sobre os olhos dos mortos. Era inclusive um problema isso. Por quê? Porque acreditava-se que a pessoa não teria dinheiro para pagar o barqueiro do rio Estige. Este rio era o rio que transportava a alma dos mortos para o Hades, o reino dos mortos, tá? Isso é muito importante a gente entender, né? Até porque quando a gente observa o próprio Arcano 13, desenhado pela Pamela, nós temos um rio lá atrás, sim, o rio Estige. Vamos lembrar do que era o rio Estige. Gente, se você está assistindo uma série chamada Diableiro no Netflix, a 2ª temporada tem uma parada muito legal que você deve assistir para entender essa questão do rio Estige. Eles vão resgatar, você já entendeu do que se trata a série, né? Diableiro. Então, eles vão para o mundo dos mortos para resgatar um amigo que se perdeu por lá, né? Ele não tinha morrido, mas estava perdido na região dos mortos. E ele se perdeu onde? Na entrada. Aí, eles pegam um barco e lá dentro do barco, eles estão com o tempo contadinho, porque eles diziam o seguinte, olha, se a gente entrar no barco, quanto mais tempo a gente demorar para encontrar o nosso amigo, mais a gente vai ficar preso lá. E aí o que acontece? Eles não entendem bem do que se trata. Quando eles chegam no barco, eles começam a esquecer o que eles foram fazer lá no barco, naquele lugar. Aí eles começam a conversar com outro morto que aparece, eles começam a falar da vida deles, aí vão se esquecendo do nome deles. Como é seu nome mesmo? Aí, não lembro. Passa um tempo do episódio, eles estão completamente alheios. E o amigo que estava lá perdido já nem lembra mais quem ele é. Ele só fica vagando. É óbvio que aquilo é uma referência clara ao rio Estige e ao barqueiro, porque a função desse rio era transformar o recém-morto em um morto qualificado para chegar no Hades, ou seja, esquecido da vida de humano, da vida de mortal dele. Era no rio Estige que você se depurava dos teus vínculos energéticos, físicos do corpo. É no rio Estige que você se liberta da aflição do boleto que vai vencer no dia 1º do próximo. É no rio Estige que você esquece que você prometeu que você entregaria a tua monografia até o dia tal, porque a tua orientadora estava precisando. É no rio Estige que você abandona o crush de vez e se esquece de tudo isso. Pensa como deve... Gente, quem assistiu Nosso Lar, vamos falar de morte, vamos lembrar do umbral. Ou lê o livro espírita, aí o pessoal chega lá no mundo espiritual, nas zonas inferiores, no umbral, nos hospitais, e fala assim, ai, a minha mãe, cadê? Ai, não sei o quê, eu deixei lá a comida no fogão, entendeu? E aí o pessoal fica, calma, filha, você tá em outra dimensão. Às vezes eu penso assim, tudo o que esse pessoal precisava era para dar um banho de rio Estige neles. Por quê? Porque tem que deixar a vida, let it go, vai embora. Então, a função disso era uma purificação para você deixar para trás. Começam a entender aqui tudo o que isso significa no Arcano 13? O culto ao túmulo referente à saudade, à nostalgia, ao passado, ao que foi e não pode voltar a ser. 2, o rio Estige, o apego à vida que deve ser desfeito, o apego àquilo que existiu e que agora é impossível de você fazer, que é a depuração para você viver agora essa nova vida que você jamais será feliz se não deixar passar aquilo que não existe mais e não tem mais razão de ser. Começando a entender agora o Arcano 13, não é? Muito bem, parece que a gente tem pergunta. Vamos lá. Temos uma pergunta da Sil Galhoto
Olá, Sil, tudo bem? Beijo. Amo. É o seguinte, mestre, eu tiro o arcano da morte como arcano de um ambiente que será um pet hotel. Ok. Posso entender que é um local de quem busca cura? Sim, é um pet hotel, o local vai ser um pet shop para ficar com... Só que aquele que fica com os animais quando elas estão viajando, é isso? Quando os donos estão viajando, entendi. Fica um pet care, entendi. E aí esse local tá sobre a regência, sobre a influência do Arcano 13. É essa a pergunta dela, né? E ela entendeu como? Ela perguntou assim, o que eu posso ver de bom naquele ambiente? Posso entender que é um local de quem busca cura? Sim, ó. Vamos fazer essa referência do rio Estige, né? Então, assim, se a gente tiver que pegar essa referência, qual é o maior problema do cãozinho, do gatinho, do animalzinho de estimação? A ausência do seu ente querido. Então, se você trabalhar a energia desse local como um local que purifica o cãozinho da energia da sua vida com o dono, ele sofre menos, porque ele está agora numa nova vida. Essa nova vida é onde? No hotel. Essa nova vida é o tempo da viagem do seu dono. Aí o que acontece? A energia que deve ser trabalhada é a do entretenimento. É a energia do... Fica aqui, gosta daqui. Aqui tem coisas legais também para você vivenciar e experimentar. E, portanto, vai ser também uma boa vida para você. Esse é o entendimento que você tem que trazer, né? Que é o do local como um local de cura da saudade, da nostalgia, né? Para entreter esse animalzinho enquanto ele estiver lá. É uma boa energia, não é ruim, não. O que eu acho, tá? Lembrando que tudo que a gente lê positivo e negativo. E aí eu vejo, mas eu também preciso ficar atento porque isso pode o quê? Ser a saudade extrema, a dor extrema, profunda e mortal do bichinho. Então, realmente, a energia acaba sendo dupla. Então você precisa trabalhar esse local para que essa dor da saudade não seja tão difícil para esses animaizinhos, porque a própria energia do lugar já é o care, é o cuidar, é o curar, ou seja, é o curar a saudade aí, tá bom? Mas é uma boa energia. Também um beijo da nossa aluna Vivi Castilho, que tá aqui. Olá, Vivi, seja bem-vinda. Beijo. Hector Joseph também tá mandando. Olá, Hector, tudo bom? Muito bem. Gente, outra referência. Vamos pegar uma coisa mais atual sobre o Arcano 13, né? Nós temos o Harry Potter, né? E as insígnias da morte. Ou seja, vamos lembrar da historinha que a Hermione conta. A Hermione conta o seguinte, que era uma vez 3 irmãozinhos que chegam numa ponte. Eles tinham que morrer ali na ponte, da travessia. Só que eles tentam enganar a morte nessa parada. O primeiro diz o seguinte, aí a morte, né? Eles zombam da morte, aí a morte, né? Muito pé da vida, né? Fala o seguinte, tá bom, já que vocês são tão espertos, tão maravilhosos, tão arrasantes, como eu posso agradar, né? Pessoas tão maravilhosas, tão brilhantes como vocês. Aí o primeiro diz o seguinte, eu quero a varinha das varinhas. Aí ela cunha a varinha mais poderosa do mundo e dá pro cara. Pro primeiro irmão que vai embora feliz, né? Beijinho no ombro da morte. Aí tem o segundo irmão que fala o seguinte, não, eu quero uma pedra que traga os mortos de volta. Essa pedra que... uma coisa que traga os mortos de volta. Aí ela vai e faz uma pedra, na verdade, né? Ela faz uma pedra, dá para o segundo irmão que vai lá e também beijinho no ombro da morte. E aí tem um terceiro irmão. Gente, o terceiro irmão é sempre o brilhante, né? Nas histórias. Aí ele vira e fala o seguinte, né? Né? Se pensar na parábola dos talentos, né? É o que dá errado, mas tudo bem. Então o terceiro irmão geralmente é a moral da história, vamos pensar assim, né? É o fim da história. Ligou, é o terceiro, é o fim. Muito bem. Aí vem o terceiro e fala assim, não, morte, eu só quero ir embora daqui vivo. Aí a morte corta do seu manto, este manto cobre o rapaz e ela dá o quê? A invisibilidade, a capa da invisibilidade desse cara. Tudo bem, ele vai embora. Depois a morte, muito bala na história, né? Sempre tem o dia da revanche. Aí o que acontece? Ela chega, pega o primeiro irmão e fala o seguinte, aí na própria... todo mundo queria a varinha das varinhas. Aí o cara morre porque era arrogante. Roubam a varinha dele. A morte vem e coleta o primeiro irmão. Segundo irmão, traz de volta a noiva. A noiva, né?
passou pelo rio Estinge, tomou o banho do esquecimento, chegou lá, ela nem lembrava mais quem ele era, né? Essa que é a moral da história. Aí ele faz o quê? Não podendo tê-la de volta, ela não era mais ela, ele se mata e a morte pega o segundo. Já o terceiro, a moral da história, o irmão some, porque a morte não o encontrava. Se liga nessa dica. Se a morte não vê, ela não encontra, portanto, ela não leva. Aí o que acontece? Não levou. Só que, naturalmente, este terceiro irmão viveu tanto. A vida dele foi passando, né? Passando. E ele, de bom grado, tira a túnica dele e entrega-se voluntariamente à morte, porque chegou o tempo de morrer, tempo de ir, né? Quem assistiu o filme Stardust, no final eles também entregam, né? Depois de viverem anos e anos, eles entregam o reino para os filhos e vão para os céus. Isso também é a morte. Então, qual que é a moral aqui, né? A morte, ela não pode ser ludibriada. Sísifo também tentou dar um trolalá na morte, se ferrou até hoje, né? Depois pesquisem a história do Sísifo. Então, assim, ele era muito inteligente e se ferrou. Outros tentaram enganar a morte. Orfeu tenta trazer Eurídice do Hades, né? Mas ele tinha um tabu, não olhe para trás, você vai ter que confiar em mim, o Hades disse, né? Aí, quando ele chega na beira do rio, para atravessar e voltar com Eurídice, ele não confia que Eurídice estava atrás dele, ele se vira, vê Eurídice e ela é tragada de volta para o mundo dos mortos. É impossível ludibriar a morte. Essa é a moral da história de todas elas, em todos os contos, em todas as épocas, né? Quando a gente traz essa referência, a morte ela chegará, é o tic-tac do relógio, já dizia o povo lá em Manaus do tic-tac, né? Lembra dessa música? Então, assim, esse tic-tac diz que tudo é finito, gente. Que vocês sejam felizes para sempre até que a morte os separe. Eu acho, às vezes, que a morte separa muito antes, né? Porque acho que não é a morte que separa, acho que o que separa é a morte do sentimento, separa muito antes da morte em si, né? Mas é o fim. A morte, em todas essas referências que eu estou trazendo para você, ela está querendo dizer o seguinte, ela chegará. É parte da experiência de vida você, sim, encarar a morte. Quantas vezes você vê essas pessoas que encararam a morte e saíram dela? Tem um monte de vídeo tinha no YouTube falando de pessoas que tinham só, sei lá, o galho de árvore cai do lado, assim, né? O ônibus passa na beira da pessoa. Sim, a morte, ela nos espreita a qualquer minuto. Aí vem a importância da gente entender esse arcano. Vou fazer agora uma retrospectiva das histórias que trouxe. Primeira, o culto aos túmulos. As pessoas têm que entender, sim, que neste arcano 13 há muito de saudade, há muito de nostalgia, há muito de eu era uma vez, no meu tempo era assim. Outro movimento, o rio Estige, o esquecimento, o desapegar-se, o deixar passar, ir embora, esqueça disso. O Hades, o reino dos mortos, que era dividido em 3 dimensões, né? A primeira era onde todo mundo queria ir, os Campos Elíseos. As almas dos heróis estavam lá, dos filósofos estavam lá. Todo mundo queria ir para Campos Elíseos, né? Tanto é que tem um monte de condomínio que chama Campos Elíseos, bairro, todo mundo quer ir para Campos Elíseos. Onde iam as almas ruins, as almas castigadas? Para o Tártaro. O Tártaro, o inferno grego, ou seja, um lugar de sofrimento, um lugar de muita dificuldade e de danação eterna, né? E tinha os campos de Asfólios, né? Que era onde o pessoal marromeno, né? Não era bom nem ruim, então, né? Tu imagina que esses campos eram com certeza os maiores, né? Entendeu? Assim, porque Campos Elíseos é área VIP. O Tártaro devia ser também lotado, né? Era o inferninho de todo mundo. E os campos é onde estava a maioria. Então, o que isso quer dizer? A experiência da morte não é igual para todo mundo. A experiência da morte ela é diferente e cada um vai ter segundo suas obras. Cada um vai ter segundo o quê? A sua experiência de vida. Significa o quê, gente? Quem teme a morte é quem tem consciência pesada.
Quem teme a morte é quem não está preparado para ela porque não anteveu, não alcançou o entendimento de que sua vida era finita e, portanto, devia dar bom uso a ela. É o primeiro a chorar na frente do barqueiro. Quem teme a morte é quem tem o quê? O inacabado, a culpa, a preguiça. Quem teme a morte é quem o quê? Sabe que está errado. O nobre, o herói, ele entra de bom grado, sabe que morreu em batalha, sabe que morreu com honra e diz, simbora morte, como o terceiro irmão do Harry, que vai de bom grado para enfrentar a sua grande verdade. A grande verdade do tarô é o arcano 13. Porque qual é a única verdade da vida, gente? Que um dia todos morreremos. Vamos agora, eu sei, fomos em várias referências, né? O arcano 13, vamos lá, agora vamos olhar a carta. O arcano 13 é o arcano que tem um cavalo branco chegando de maneira muito elegante na cena da carta. Primeiro recado, a morte é lei da vida, a morte não é clandestina, ela não está atravessando a barreira dos Estados Unidos em vergonha, não, ela está entrando de passaporte e tudo, totalmente diplomática. Ela vai chegar, entendeu? Para plantas, para animais e para racionais, nozes. A morte, ela vem de esqueleto, vem no esqueletinho. Por quê? Porque uma coisa é certa, todo mundo tem esqueleto embaixo de cálcio. É a grande verdade. Vocês já foram naquelas igrejas europeias? Gente, eu tenho foto. E assim, você coloca assim, aí tem a última que eu fui agora foi em Portugal. Todo mundo lá era osso. Aí você lê os nomes... Dona fulana de tal com 50 sobrenomes, Dom fulano de tal com 60 sobrenomes. No final era todo mundo o quê? Osso. A morte é democrática, chega para todos. E ela revela o que você tem. A morte revela. Aí você vai ver o seguinte, o primeiro a estar caído nessa carta é o homem rei poderoso, materialista, né? O masculino que se sente o quê? O superior. Sua coroa está o quê? Jogada. Tem a infância, que está segurando, se você perceber, um buquezinho. O pessoal nunca vê esse buquê. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a infância nem entende o que é. Se a morte aparecer, ela vai achar que é Halloween. E se entrega voluntariamente. Por quê? Isso é inocência. Por isso que o pessoal diz que quem é criança morre e vira direto anjo. Ela não entende. Ah, e tem a moça, né, que apela para a criança, porque talvez dizendo, né, eu sou mãe, preciso cuidar. Aqui é a postura do feminino, né, às vezes de tristeza, de temor, né, mas que também enfrentará a morte. Por quê? Porque, gente, é a figura papal que está de pé, apelando para a morte. 2 motivos. Um positivo e um negativo, como tudo no tarô. O primeiro é dizendo o seguinte, vamos no negativo. Eu sou um homem virtuoso. Eu sou um homem santo. Eu quero viver para sempre. Vem a morte e diz, Cláudia, senta lá. Ah, vamos no positivo. Eu sou um homem que viveu minha verdade. Eu sou um homem que viveu a vida de acordo com o que eu acreditava. Eu não te temo, portanto, me leve. Estou pronto. O homem virtuoso encara a morte de frente. O homem santo, e estou falando qualquer homem santo, encara a morte como o quê? Eu estava à sua espera. Outra coisa aqui que é legal da gente notar nessa carta, né, como que a gente ao final então interpreta? Que é a dúvida do povo, né? Como eu interpreto? Gente, a morte é a carta que o pessoal mais passa verniz, tá? Transformação, essa é uma grande transformação. É transformação? É. Tá certo, não tá errado, gente. Só que eu quero que as pessoas digam que o 13 é o arcano da transformação
com consciência. O que é a consciência de que a morte é transformação? É porque ela finda para outra coisa brotar. É a fênix. Mas a fênix morre. Quem assistiu o Harry vê a fênix toda caquética. Aí o Harry toca na fênix, ela se desfaz. E depois nasce um ovinho ali com ela novinha. A transformação da morte é aquela que primeiro passa o rolo compressor, mata, acabou, e agora? E pra frente. Não é aquela transformação, olha, teu namoro vai se transformar profundamente. Vai se transformar depois dele acabar, né? Entendeu? É isso que é a transformação. A transformação é de um estado para o outro. Feita pelo quê? Por algo que estava ali que, vai atravessar a jugular. Percebe como o povo já tem medo da carta? Aí criou-se uma zona de conforto de dizer que a carta é transformação e todo mundo ignora, né? Que ali está o fim. É o ponto. Só que o tarô é sábio, gente. As pessoas só têm mais... eu acho que as pessoas só têm menos medo, porque a morte é uma das cartas mais temidas do tarô, né? Mas eu acho que elas só têm menos medo da carta 15, que tá na sequência, né? Talvez porque eles acham que todo mundo vai pra lá depois. Mas ok. O que acontece? Quando vem a morte no teu jogo, primeira coisa, para e vê o que tá acabando. A pessoa chegou e perguntou, no meu trabalho, tá. Opa, temos aqui um fim, temos um deadline, temos um final aqui. Esse final é do quê? As outras cartas que vão te dizer. Vai findar o quê? O emprego em si? Finda o teu salário? Acaba? Vai ser suspenso? Quando a carta 13 vem, no começo de jogos, muito comum as pessoas terem passado por grandes transformações de vida. Momentos assim que era uma coisa e agora são outras. Elas mudaram praticamente DNA. Me divorciei, tô morando agora numa casa. Ou não, é negativo, a pessoa fala assim, perdi tudo, né? Teve uma inundação na minha casa e perdi as coisas todas, agora eu tô só com o que eu tenho no corpo. Isso é morte, gente, é o fim, é o zerado. Não tenha medo de dizer isso. Não tenha receio. Só que o tarô, ele é generoso. Se a morte fosse o final das coisas, gente, ela não seria 13, ela seria 22. E por que não é? Porque não é o fim. É o meio da parada. Então, o que você tem que levar esse consulente? Vamos fazer interpretações. Já fiz isso em outras lives. Não vou repetir todas. A morte negativa é o fim. Acabou. E o luto. O luto, não me liberto disso. Um relacionamento que você ficou, deu 3 beijos com a pessoa e você tá, sei lá, há 2 anos esperando por ela. Je suis malade, como diria Dalida na música dela, né? Para tudo que eu tô malade, para tudo que você não se lembra mais de mim, mas eu me lembro de ti ainda depois de 2 anos, 3 anos, 50 anos. E aí isso quer dizer o quê? Que a pessoa tem um cadáver na vida dela e não enterra. Fica lá no eterno luto, remoendo o pesar, o podre. Gente, eu digo para os meus alunos, gente, o bom da morte é ele enterrado com a plaquinha em cima, daqui já fulano de tal. Foi ótimo, foi maravilhoso e lembraremos para sempre. Isso é o positivo da morte. O negativo da morte é assim, morreu, não conseguimos enterrar, tá fedendo na casa inteira. O quê? O assunto, a questão... o relacionamento, o casamento, já não existe mais e tá lá. The Walking Dead, andando, e não morre, não se aceita que morreu. Não dá pra você ressuscitar, tá? Isso é também dos grandes mitos, né? Não se ressuscitam os mortos. É o grande tabu das magias, dos mitos, das histórias, das lendas, né? Os mortos, quando voltam, sempre perturbam a natureza. Temos pergunta. Vamos lá, temos uma pergunta da Flávia Brega. Olá, Flávia. Pergunta o seguinte: as 2 torres na carta da morte tem ligação com as 2 torres na carta da lua? Sim, as 2 torres da carta da morte têm sim relação com a carta da lua, lá no 18. Vou trazer a carta. Essas 2 torres aqui, né, elas estão do outro lado do rio. Se você entende que a carta da lua,
Amadeu tá trazendo aqui para mim, obrigado. Se você entende que a carta da Lua, né, é uma carta que representa o feminino, o uterino, né? E a gente só chega nesse mundo porque passa pelos úteros, pelas mulheres, por uma nova gestação. Aqui está a promessa, né, de que o outro lado não é o fim. A morte não é o fim. Né? Tanto que não, aqui a cena é noite. A cena que a gente vê na morte é o dia, é um sol raiando. Então, do outro lado do rio há uma nova promessa de vida. A vida do pós-morte, né? A vida do além-túmulo. Ali é a passagem para a vida do além, tá? E também é o seguinte, não é porque a morte é o fim que é o final da história. Ainda há esperança. Então a Lua, que é a gestação, que é a nova vida, é dizendo o seguinte, teremos outras vidas na Terra novamente ou em outras, mas haverá a possibilidade de retomar o trabalho não concluído, né? Essas duas torres estão falando desse portal para uma nova vida, tá? Portais também representam também a hora que você é julgado, a hora que você... Ali nessas duas torres do outro lado do rio Estige, a gente tem o seguinte, opa, você vai para onde? Você vai para Campos Elíseos, né? Você vai ficar num condomínio chique, ou você vai pro Tártaro, né? Você vai ficar ferrado por um bom tempo. Então ali também tem a grande passagem para a sua nova vida. E qual é o preço dessa passagem? O sol, a consciência. Digo isso todas as aulas. Jogar tarô é descobrir a consciência. O portal para a vida futura, boa, para os Campos Elíseos, é ser consciente de quem se é. Por isso que as outras almas lá vagando nos campos de asfólios lá não fazem nada. Não fizeram nada, não eram bom nem ruim, não fediam nem cheiravam. E aí? Contribuíram para o quê na criação? Não tinham consciência. Portanto, podem ficar vagando a esmo na eternidade. Tá bom? Pergunta. Tem pergunta? Pergunta do Lorde Ferrari. Olá, Lorde Ferrari, tudo bem? Um beijo, também aluno, querido. Existe algo sobre essa bandeira negra com a flor? Até lembra um pentagrama invertido? Sim, na verdade, gente, aqui nós temos a Rosa Cruz, né, o pano. Essa é uma bandeira, gente. As ordens herméticas estudam também a vida espiritual. E entendem o fenômeno da morte de maneira diferente, né? Como não um fim, como algo nobre, como uma experiência. Tem mais pergunta? Ele complementou aqui. Tem complemento da pergunta. Ele falou, porque essa flor é a mesma que está no verso do baralho de Waite, na edição comemorativa, né? Que é o verso original. Eu tenho, tá até ali perto do computador, Amadu. Vou trazer. E esse símbolo, gente, vamos entender o seguinte, a Golden tinha bases no rosacrucianismo, tá? Inclusive, sugiro que vocês pesquisem sobre a Golden. O verso original não é assim, tá? O verso original é esse... Me dá qualquer uma dessas. Obrigado, Madu. Aqui, ó, o verso original, né? Tem a assinatura da Pamela Coleman Smith, né? Sugiro que vocês vejam depois essa assinatura, porque eu não costumo revelar para os alunos. Eles que uma hora sacam, né? Que é Pamela Coleman Smith. E aí, tem aqui, ó, tá vendo? Ó, mesma, né, a Rosa Cruz e tal. Na verdade, é o seguinte, gente, isso aqui é um símbolo do hermetismo. Por quê? Porque a Golden tinha bases no rosacrucianismo, a Golden também era uma ordem hermética, né? E olhar para a morte, para o outro lado, para as experiências do outro mundo, isso também era algo muito estudado e muito procurado por essas ordens. A bandeira representa isso, tá? Opa, ó, né? Quer entender a morte, quer entender o que vai além da morte antes de vivê-la, né? Entenda a sua força espiritual. Entenda, a morte é uma realidade espiritual e depois dela, você, se tiver um conhecimento hermético, você passará por ela com mais nobreza, né? Então a gente também tem essa referência de que... Gente, vou falar pra vocês uma coisa. A vida espiritual que a gente vai levar, né? O próprio tarô conta isso em diversos outros arcanos que não cabem aqui numa live curtinha, que a gente faz assim, pra você entender e conseguir aplicar na tua vida. Mas faça uma reflexão, né? A vida que você leva, né? A vida que você leva hoje é a vida que você vai levar no mundo espiritual.
Porque não é a morte que vai te transformar, ela vai te revelar. A morte revela. Ela não te transforma. Ela te transforma de vivo para morto. Mas ela vai o quê? Te revelar a verdade. Você já vive a sua realidade espiritual. Você já vive a sua vida do pós-morte. Você só ainda não passou para o véu de lá. Mas você já vive aquilo que você faz quando você está sozinho, aquilo que você cultiva dentro de você, se alegrias, se pessimismos, se dores, se tristezas, se esperanças. E aí, você vai para qual campo? As pessoas eram julgadas para o Tártaro, para os Campos Elíseos, segundo o quê? O que traziam com elas. Então, na verdade, a vida que você vai levar é a vida que você já está levando hoje. Morte. Então, esse entendimento hermético faz você entender isso, né? É o que essa bandeira também coloca pra gente. Esse entendimento da vida como uma proposta de realização futura, tá? É isso. O que acontece? Vamos olhar agora o seguinte. Caiu a morte no meu jogo. É o ponto final. Ponto final para uma coisa melhor. Um exemplo de coisa positiva que já dei isso em outras lives. Olha, eu tô com um processo de divórcio que não termina. Um processo de inventário que não termina. Vem morte bem no jogo. Você pode dizer pra pessoa, olha, vai demorar. Eu sei que foi péssimo tudo que aconteceu, mas já acabou. Finalmente isso aí acaba, tem fim e vida que segue. Opa, não é positivo isso? Vamos lá, morte negativa. Eu tô jogando pra pessoa, aí vem... eu quero saber como é que tá meu casamento. Morte negativa. Você pode dizer pra ela, esse casamento já acabou, né? Como é que tá isso? Qual é a verdade de vocês? A gente não tá se entendendo. A pessoa não viveu ainda a morte. Lembra-se? Ela não entendeu, ela não sacou. Mas você pode dizer, opa... mas e nesse casamento? Manda ela pro positivo, manda ela pra uma boa posição. Você vai interpretar dizendo o seguinte, olha... Esse relacionamento do jeito que tá, não funciona mais. É preferível que vocês recomecem, voltem a ser namorados. Já disse isso em consulta. Mas nós estamos namorados, marido e mulher há 20 anos. Sim, e portanto já se esqueceram do que é ser homem e mulher juntos. Viraram parceiros. Deleta, Ctrl Alt Del nessa relação e volta a chamar de meu amorzinho. Traz de volta o nome namorado. Traz de volta isso. Recomeça. Planta novamente. Morte, nós não podemos, como tarólogos, termos medo do fim das coisas, porque o fim é a porta para uma nova experiência de vida. O fim é a porta para o quê? Para uma nova vida. E qual é o óbolo? Qual é o óbolo, preço, pagamento do barqueiro? Deixar para trás aquilo que morreu. A dor e o sofrimento das pessoas com o Arcano 13 não é porque a coisa acabou, morreu em si, é porque elas não terão mais aquilo que elas tinham antes. Então a dor da morte é o apego. É o apego, gente. Essa que é a grande sacada do Arcano 13. As pessoas não conseguem dizer adeus, tchau, às coisas que elas são apegadas. Simples assim. Então, eu te pergunto, se você tiver... E proposta, né? Proposta de exercício para meus tarólogos queridos que assistem essa live. Faça o exercício hoje e conte agora para você mesmo, né? Você vai fazer isso quando terminar a live, você vai fechar os olhos. E eu quero que você acorde, né? Faz essa reflexão do teu dia. Às 8 da manhã você abre o olho, digamos, você abre os olhos às 8, às 7, enfim. E você descobre que você está no seu último dia de vida. Você descobriu que hoje, ao fechar os seus olhos, se você fecha o olho a 1h, à meia-noite, a 11 horas da noite, o Cavaleiro da Morte estará te esperando. Como seria o seu dia? O que você faria? Das 8 da manhã às 10h30 da noite, quando você se deitasse. Como seria o teu último dia? O que você faria dele? O que você deixaria de fazer e o que você investiria no teu horário? Quer entender o Arcano 13? Rememore o seu último dia, né? Veja esse dia passando.
Você acordaria, iria para o seu trabalho, o que você diria para o seu chefe? O que você entregaria para ele? Ou você nem iria para o trabalho, talvez você finalmente visitasse a sua família. Ou talvez você fosse resolver uma questão de inventário. Ou fosse, deixar um filho. Ou fosse finalmente dizer eu te amo para quem você ama e nunca diz. Quer saber como é o arcano 13? Pense no seu último dia sobre a Terra. E ao fechar os olhos, como você estaria? Atrasado, cheio de coisa que não fez ou que não deu tempo. Você está como a moça, implorando um break. Você estaria, já chegou a hora, como a criança. Completamente, gente, esse é meu gato. Você estaria como? Totalmente ingênuo, alheio, como um louco esperando o seu dia, o seu último dia chegar. Eu nem sei quem você é. Não teria consciência sobre isso. Você estaria completamente derrotado, porque você não vai dizer para a morte o seguinte, eu não posso ir embora agora. Seria como Sísifo, que não consegue dizer adeus, ou como Orfeu, que não consegue se desprender de Eurídice. Ou você estaria de bom grado aguardando a visita deste cavaleiro da vida, te dizendo, vamos lá, vamos embora? Chegou a sua hora. É isso que você precisa saber. Se ao final do dia você estiver em paz no seu exercício, significa que você está vivendo bem. Se ao final do dia, no seu exercício, você está em desespero, significa que tua vida é um monte de inacabado. Se ao final do dia você estará alheio, significa que você não tem consciência. E se ao final do dia você quiser mais tempo, significa também que você está ineficiente, com a sua jornada pessoal de vida. Viva o seu dia como se fosse o último, porque você sinceramente não sabe quando será. Basta ver nos jornais. Quanta gente morre porque estava indo para o trabalho, aconteceu um acidente. Deixaram a panela em casa ligada? Não importa mais. O fato é que todos nós teremos que encarar um dia este dia. E ao chegar o dia de nossa morte, nós estaremos como? Se você viver assim, sabendo que todo dia pode ser o último, você sim abraçará as pessoas com mais consistência. Você sim se refletirá e fará o exercício se você teve um bom dia. Sim, você saberá que amanhã pode nunca chegar e que esse teu último dia foi vivido com qualidade. Quer um exemplo? Quantas vezes você comeu e saboreou o teu prato? Dia desses eu estava pegando Uber lá em Brasília, aí o homem que estava dirigindo, o motorista, ele me falou uma coisa que eu achei brilhante. Ele disse assim, aprendi com meu pai, que ele estava falando do funeral do pai dele. Ele disse assim, aprendi com meu pai o seguinte, porque na hora do velório do meu pai, ele contando, na hora do velório do meu pai, eu só consegui olhar para ele e rir. Porque ele me disse a vida inteira, filho, a gente só leva dessa vida aquilo que a gente comeu, bebeu e fez. Eu sempre tive, sempre tive a noção de que a gente só leva aquilo que a gente fez, aquilo que a gente leva de obras, Mas, cara, eu achei brilhante aquilo que você comeu e bebeu. Claro, porque é o que você colocou pra dentro. Brilhante! Aí ele, quando o pai dele morreu, ele só conseguia rir, porque o pai dele comeu pra caramba, bebeu pra caramba e tava ótimo. Fez o dever dele. E aí, quantas vezes você bebeu uma taça de vinho e agradeceu? Poderia ter sido o último. Ou comeu com consciência de que estava ali. Quando foi a última vez que você foi visitar sua família com consciência? Poderia ter sido a última. Quantas vezes você se vestiu e agradeceu por ter um corpo? Porque ele será a primeira coisa que você será obrigado a deixar, antes mesmo de chegar no rio Estige. É ele que te sustenta, é ele que levanta o peso na academia para você, é ele que te dá forma neste plano. Você beijará seu corpo ao final, ao sair dele. Lembra de Ghost? Você vai sair, beijar o seu corpo e dizer obrigado, veículo, porque me ajudou por tantos anos.
Ou você vai ficar agorando em cima dele igual um vampiro porque não consegue sair dele? Qual é a tua verdade? Isso tudo é Arcano 13. Isso tudo é ver a morte com olhos de verdade, com olhos de generosidade e de graça por ter tido a experiência da vida. O Arcano 13 é o arcano que diz assim: e aí? Acabou seu tempo. Vamos lá? Tem uma nova vida pela frente. E aí você vai olhar para trás e dar um adeus com alegria? Ou um ai, socorro, me segura que não fiz o que eu tinha para fazer? Quer entender o Arcano 13? Veja todos os dias como se fosse o último. E você chegará, de fato, no último, como o vestibulando que fez vários simulados e disse: tô pronto, simbora. Meus queridos, é sempre um prazer imenso poder partilhar e filosofar e ver a vida e também a morte aqui nas nossas lives. O Tarô em Foco tem um objetivo muito claro: olharmos o tarô com verdade. Olhar o tarô como uma referência de conduta pessoal, o tarô como uma referência e uma proposta de vida melhor. Uma proposta que nos leva ao mundo. E conhecer, vivenciar e aceitar que tudo tem fim é parte de uma boa experiência de vida. Uma experiência saudável e principalmente uma experiência consciente de vida que todos nós devemos ter. Eu desejo a vocês um final de semana maravilhoso e até o nosso próximo Tarô em Foco, que será na segunda-feira, às 19 horas. Lembrando, peço que vocês me sigam no canal do YouTube. O canal do YouTube tem agora as reprises das nossas lives na íntegra, cortadinhas, editadas e com thumbs bem legais. E agradeço a tua presença, deixa nos comentários a tua dúvida, pergunta pra gente que a gente adora responder dúvida e principalmente saber se você aí do outro lado tá gostando, tá aprendendo e se tá aplicando isso no teu jogo de tarô. É o que eu desejo pra você. Obrigado, Amadeu, por mais uma participação, moderação aqui nas perguntas e o obrigado a você que faz de todas as lives uma live mais do que especial. Eu agradeço de coração e um beijo e até mais. Tchau!